Olá, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Amém? Vamos dar continuidade a Êxodo 32, versículo 11. Moisés intercede pelo povo. Todo bom líder, ele é um intercessor. Por mais que o povo, vamos dizer assim, o decepcione, muitas vezes não o obedeça, ele sempre vai interceder pelo povo. E aqui o povo tem desobedecido a Deus, né? Nós vimos aqui no vídeo de ontem, se você não assistiu, você pode voltar lá e assistir, que enquanto Moisés estava no monte, o povo lá embaixo, sem saber o que havia sido feito de Moisés, e por impaciência, decidiu pressionar Arão, que ficou no lugar de Moisés, para que ele fizesse um bezerro de ouro, né, para que eles pudessem celebrar ao Deus. E Arão, por não ter tanta firmeza, apertado pelo povo, pediu os brincos, as pulseiras, os anéis, fundiu um bezerro de ouro e colocou o povo para adorar o Deus. Olha, muda-se o líder e logo se muda-se o Deus. Que coisa perigosa isso. Mas o verdadeiro líder é aquele que tem um caráter de intercessor. Amém? Versículo 11 diz assim: Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos o tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados, e lhe dissestes: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E voltando-se Moisés, desceu do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e do outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, então acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E, pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o e reduziu a pó, que espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal, pois me disseram: faze-nos deuses, que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o seu lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo as palavras de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim.
Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vigarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Irmãos, o pecado sempre trará consequências. E esse pecado aqui de ter abandonado a Deus, mesmo Moisés intercedendo, os culpados, aproximadamente 3.000 homens caíram mortos ao fio da espada. Deus perdoa o pecado, mas a consequência do pecado virá. É só uma questão de tempo. Nós precisamos entender o dano do pecado. Pecado é desobedecer a Deus. Pecado é contrariar a palavra de Deus. Pecado é desobedecer aos líderes ungidos de Deus. Amém? Mas as pessoas dizem, pastor, e quando o líder estiver errado? Irmãos, quando o líder está errado, o pecado é muito mais sério. Por isso que nas Escrituras está escrito que muitos de nós não queiramos ser líderes, porque teremos um juízo mais duro. Parece que a peneira que peneira os líderes é mais fina do que a peneira que peneira o povo, somente por causa da responsabilidade, né? A quem muito é dado, muito também será cobrado. E aqui nós vemos, né, a consequência do pecado, mas nós vemos também o coração do intercessor. O verdadeiro caráter de Moisés foi revelado na reação que teve em forma de oração, quando ficou sabendo da ingratidão e rejeição de Israel. Invocando a honra a Deus e não a sua própria, Moisés suplicou que Deus não destruísse Israel. Após a renovação do compromisso de Israel com Deus, Moisés ficou na defesa de Israel, oferecendo a própria vida pela vida deles. Olha que líder maravilhoso. Olha que intercessor maravilhoso. Depois de ter cumprido o que Deus mandou ele fazer, né, ele vai interceder pelo povo e ele diz assim, olha, vós cometestes grande pecado, versículo 30. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Ou seja, animais iriam ser sacrificados como pagamento por causa do pecado do povo ter abandonado a Deus. Sempre alguém vai ser sacrificado. E graças a Deus que o sacrifício que Deus aceita é somente o de Jesus. Amém? Então, o sacrifício de Jesus é que é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Aí diz aqui, tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro da vida que escrevesse. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse. Então, depois que aqueles 3.000 homens morrem, né, e Moisés intercede pelo povo, é interessante como Deus vai trazer orientações e vai mandar Moisés seguir adiante. Irmãos, depois da consequência que o pecado chega, não adianta nós ficarmos revoltados contra Deus, decepcionados com Deus, chateados com Deus. É importante nós percebermos que nós pecamos e aquilo tem uma consequência. Que nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos, mas temos que ser fortes e homens e mulheres de honra para aguentar as consequências dos nossos atos, irmãos. Não vamos terceirizar, não vamos culpar os outros como Adão fez no jardim. A mulher que tu me deste não assumiu a sua culpa, mas culpou a mulher e culpou a Deus. Hoje muitas pessoas estão culpando a Deus pelo seu fracasso, muitas pessoas estão culpando, terceirizando o porquê do seu fracasso, quando na verdade foram eles mesmos que pecaram contra Deus. Foram eles mesmos que foram desobedientes, que tiveram dura cerviz. Aleluia! Louvado seja Deus, e nós precisamos entender que o pecado, ele tem um preço. O pecado, ele traz uma consequência. O apóstolo Paulo diz que aqueles que semeiam na carne, da carne colherão corrupção e morte, mas os que semeiam do Espírito colherão vida e paz. Amém? Se arrependeu significa que ficou com pena e mostra a tensão que existe entre o julgamento e a graça de Deus.
Sua decisão não foi totalmente desfeita, apenas abandonada. Amém? Esse povo de dura cerviz, eles vão ver. Amém? O que é uma consequência. Amém? Versículo 35 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te dize: Eis que meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Adão fabricara. Aleluia! É muito importante nós entendermos o dano do pecado, o prejuízo do pecado. Amém? Que você possa ler as Escrituras e aprender ainda mais a viver uma vida com Deus. Viver com Deus, irmãos, é diferente do que viver sem Deus. Quero convidar você a estar conosco hoje no culto de celebração na Casa do Oleiro, a partir das 18 horas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.